Bom dia a todos. Fazer o evangelho é um privilégio, porque esse é um privilégio fantástico, e não é pelo título. Eu acho que o evangelho ele é cotejado pela luz de vocês. É como vocês colocam o coração quando se designam a vir para o evangelho. E aí é justamente essa luz que brilha no coração de vocês, que dá essa energia maravilhosa, que todos nós que fazemos o evangelho dizemos que essa é a palestra pública que mais nos toca, porque alguma coisa a mais nos toma, nos mobiliza. E eu gostaria de agradecer então justamente a isso. Porque uma casa não se constrói com tijolos, uma casa se constrói com coração. Porque casas de tijolo vão ao chão. As casas do coração continuam erguidas sempre. A tempestade passa e ela, como a relva, deita. E quando a tempestade vai embora, ela se ergue de novo. E as casas de tijolo são como grandes Jequitibá. São assim grandiosos, mas quando a tempestade vem, vão ao chão. E aí reerguer de novo não é a mesma coisa. Eu sempre disse que gosto das figurinhas, eu brinco até com minha amiga Ana Carmen, que não está aqui, mas como tem algum tempo que eu não vou à quinta-feira, que aí eu digo brincando que ela não gosta das minhas figurinhas. Mas eu trouxe a imagem de um negro enquanto indivíduo, não sexo. E para mim tem algo de especial. Porque falar em prece, para mim, é falar de doação. E para mim, quando eu olho para a história de nossa raça, para a história de nós, aonde nós vamos falar dos pretos velhos, que não é um preto que ficou velho. Preto velho que era aquele sinônimo de sabedoria. Porque era alguém que vivia numa das condições mais duras e ferrenhas. E pouquíssimos chegavam a ser velhos, porque eram ceifados na flor da idade. Hoje o que nós vemos, vários aqui, acima dos 60 anos, era uma raridade, porque nós tínhamos uma sobrevida em torno de 35, 40 anos. Então não era apenas envelhecer, era ter sabedoria, para frente a tudo aquilo, ainda ser capaz de servir. E hoje, em especial, ao falar de prece, eu gostaria de fazer uma prece, que todo agradecimento é uma prece, não ao preto velho, mas às pretas velhas. Aquelas mulheres negras, que vivendo como escravas, sem ter liberdade, algumas passando por torturas inenarráveis, davam de si alimentar o filho daquele que a escravizava. E alguns podem dizer, mas é porque era obrigada. Por mais que sentisse a opressão, na hora que o sentimento maior, que invade a alma, que é o sentimento da maternidade, fazia-se brilhar no rosto daquelas mulheres, não havia dor que eu superasse, porque o amor é a força propulsora da vida. O amor é a energia mágica a transformar sofrimento, dor em aprendizado, porque o amor nos diz que a vida nos cobra o sacrifício, como toda semente para brotar esplendorosa sobre a luz, tem que romper a casca endurecida. E é este amor lindo e maravilhoso de tantas pretas velhas que tiveram nos seus braços e alimentaram com parte do seu ser a outros, é que eu queria falar de prece. Nós precisamos perceber e entender que nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais, o universo é a nossa moradia, e nós estamos aqui em uma jornada, em uma trajetória, que já fizemos por múltiplas vezes. O caminho já é cheio de pegadas,
e ainda temos muitas outras a fazer. Essa é a nossa realidade. Mas nós fazemos um cortejo, que é um ciclo. Ao nascer, depender do outro, ir crescendo, chegar à adolescência, à idade adulta, envelhecer e partir. Isso é um ciclo da vida. Eu costumo dizer, porque quando eu abracei a ideia da doutrina espírita, não era atado à ideia de que a vida continuava, de que eu ia acordar do outro lado, de que as coisas continuariam. Porque eu entendia que se eu não for capaz de fazer nada pelo que hoje, aqui e agora, eu vivo e sinto, como eu vou dizer que estou sendo inteiro por fazer alguma coisa por causa de um amanhã que eu não conheço, que eu não sei? E ao entrar na doutrina espírita, isso ficou mais claro. É porque eu, sendo espírito imortal, como todos vocês são, o amanhã se constrói hoje, aqui e agora. O ontem foi uma história que passou, que não me é permitido voltar atrás e transformar, mas o hoje é um presente, por isso se chama presente de Deus, para que eu possa, a partir daqui, fazer uma nova trajetória. A prece que nós precisamos externar para o mundo é a prece do nosso viver. Que o nosso amanhecer se torne uma prece, que o nosso caminhar se torne uma prece, que o nosso dia se torne uma prece, para que nós não sejamos apenas aquele carochinha de seja qual for o núcleo religioso, que a prece é apenas na hora que junta os joelhos, coloca ao chão, junta as mãos. Não. A prece é o nosso viver. Porque quando nós começamos a nos perceber que somos espíritos, nós saímos desse sentimento de dor, de um afastamento que nunca existiu. Aonde a religião é um religare. Religar o quê? Não tenho que religar, porque Deus jamais se apartou de nós. Jamais se apartou de mim, de você, de qualquer um outro. Porque se tu, enquanto pai, não se apartaria de um filho para deixá-lo no sofrimento, como Deus, que nós colocamos como Pai maior, estaria apartado de todos nós? Seja em que contexto for, não há uma necessidade de religação. Agora há claramente uma necessidade de nós mesmos despertarmos para entender qual é o convite que o Evangelho nos traz, para entender qual é o convite que essa mensagem maravilhosa da imortalidade da alma, da multiplicidade das existências, faz florescer em nosso ser. É entender que por mais doloroso que seja um dia, o dia seguinte ter algo de glorioso a nos mostrar. Porque a luz de Deus está ao alcance de todos nós, está em nós. O que passamos hoje é o sacrifício da semente que precisa romper a casca para brotar em luz. Mas dói, eu reconheço, dói. É fácil dizer isso, meu amigo, quando não é você que está passando pelo que eu estou passando. Eu não estou minimizando a sua dor. Dói. Como não quero que você também minimize a minha. Dói. O que eu estou dizendo é que tudo passa. Tudo passa. A única coisa que não passa é você enquanto espírito, porque é imortal. E lembre-se, se você voltar os seus olhos para trás, lembrará de momentos conflitantes, angustiantes, em que parecia que aquilo não ia acabar nunca, e passou.
e passou por uma coisa simples. Nós somos seres incapazes de continuar perpetuamente acomodados. Por mais que nos digam que o paraíso é essa coisa fantástica de estar em paz plena, de estar com tudo que a gente quer, com tudo que é felicidade. Graças a Deus, isso é um elemento inalcançável. Porque quando você agrega alguma coisa, a fome é tamanha que você só enxerga aquilo. Como os nossos companheiros de trajetória encarnatória, que não conhecemos a face, que moram nas regiões mais afastadas, alguns até aqui próximo de nós, e não tinha nem quem lhe prescrevesse uma dipirona. E agora, mesmo que com sotaque cubano, boliviano, peruano, seja de quem for, tem uma dipirona para prescrever. Ele que não tinha o acesso ao mínimo, vai ter um mínimo com erros, mas quando aprender a ter o mínimo, como aquele que saciou a fome, vai querer mais. E enquanto ele não for o ser a pedir mais, as nossas vozes não serão ouvidas, por mais que digamos que somos nós mais habilitados a dizer que aquilo não é tudo que eles precisam, mas na fome em que estão, aquilo que será capaz de nutri-los e entender que isso é migalha, que o que precisa é muito mais. Nós precisamos entender isso, para então você poder viver a sua dor, mas sem minimizar o seu valor. A sua dor tem o tamanho que você imagina. Agora, você é maior do que ela. Pode parecer agora que ela é intransponível, mas veja, tem dor maior do que retirar a própria vida, despertar do outro lado e descobrir que nada acabou. Descobrir que ao partir, você desmantelou uma família. Você deixou mágoas no coração de pequeninos que sofrerão o impacto da perda, da ruptura dos elos da vida. Aonde dizia-se em outras tradições que pereceriam eternamente no fogo do inferno, que não recebiam orações, e que hoje a doutrina da vida, a doutrina que nos diz que tudo continua e que tudo passa, nos diz: ora por ele. Ora por ele, porque nada mais é que uma alma assim como a tua, só que no desespero achou que findando a vida física, findaria a sua dor. A dor não finda, porque a dor é justamente essa angústia, que aonde você tem tudo, o tudo começa a não valer nada. Aonde o carro, o acesso aos aviões, a tudo começa a não valer nada, como nós vemos em algumas ascensões astronômicas de pessoas de uma população mais simples, que com a bola no pé ou com o gingado da música começam a ganhar estrondorosamente, e depois você vê fazer coisas que você diz: mas meu Deus, como é que faz isso? Tendo tanto, como é que faz isso? É porque o que alimenta a alma não é o que o dinheiro pode comprar. O que alimenta a alma é aquilo que você pode cultivar dentro de si e leva contigo. A prece é um clamor a isso. A prece, como elemento de conexão tua com o sagrado, ela pede para que você seja capaz de perceber esse espírito que é você. É a percepção desse espírito que lhe coloca em comunhão com o Criador, sendo você fagulha desta luz, deste ser. Mas nós precisamos despertar, porque de que adianta ler o Evangelho, professar a lei da reencarnação, da multiplicidade dos mundos, das vidas, das existências, se nós ainda nos colocamos como primitivos, aonde ainda nos colocamos a engatinhar. Estamos a engatinhar, mas nós precisamos alçar voos mais longos, porque ainda nesse estado
vamos continuar como somos. Não é uma frase, é um sentimento. Eu adentrei há anos atrás pela porta do Joana de Ângeles. Algo fantástico, a sensação de acolhimento dos espíritos naquela casa. E quando volto, sempre me lembro aonde uma das coisas fantásticas, que por isso eu comecei a citar o preto velho, a preta velha, é que o espírito de luz, que a gente usa a luz para falar, daquele espírito que tem sabedoria, ele não traz para si galardões da estética, da aparência. Ele o é pela profundidade daquilo que há nas suas mensagens. Eles não precisam estar se apresentando para dizer a você que está lhe ajudando aqui, ali e acolá, porque senão ele amputaria as suas pernas e você seria pedinte. Como nós, por vezes, nos colocamos, como se o sagrado estivesse nas mãos de alguém. Há um interlocutor com Deus, que nós já chamamos, nas épocas tribais, de vários nomes. Mais cá para frente, colocamos em vários outros, e às vezes a gente acha que é o mentor, que é o orador, que é o padre, que é o pastor, o elemento de ligação com Deus. Não se apequene. A ideia é nós sairmos dessa menoridade, que ainda ficamos a cultuar um sagrado que está fora de nós, que tem que ser religado. Que nós temos que cultuar um sagrado que damos a ele múltiplas faces, cada um dizendo que a sua face é a verdadeira. E aí então, orar para quem? Tem tanto Deus, tem tanto Deus, e a gente diz assim, não, mas eu não tenho Deus, aqui eu sou espírita. Mas como você, quando pensa no espírito amigo, se coloca à frente a ele? Somos semelhantes. O maior espírito que já pisou sobre a terra, dentro do legado do Ocidente, não se colocou como maior do que nenhum de nós. Foi Jesus. Ele chegou a dizer que se tiverdes fé, fará mais do que o que ele fez. Que nós podemos fazer mais do que ele fez. Então, o espírito que verdadeiramente é sábio, ele não se coloca como maior e nem quer ser visto como tal. Ele quer que você olhe e fale com ele de igual para igual. Porque trabalho, meus irmãos, é o que não falta. E ele lhe olha de igual para igual, porque o convite que ele lhe faz é esse. Precisamos de trabalhador. Vamos trabalhar juntos. Ele não pede operário, servidor, subalterno, porque se você não consegue fazer a obra do Senhor, porque esse amor pulsa em ti, ninguém poderá lhe obrigar. Organização não é imposição. É esse convite que ele nos faz, para que a gente possa então perceber e sair desses cultos tão intensos, que tiram a identidade de Deus de dentro de nós. Porque Deus é imanente a tudo que criou. E Ele tem no humano, até hoje por nós conhecidos, a sua maior expressão. Sem nenhum demérito a nenhum dos outros elementos de sua criação, mas nós podemos ser co-criador com eles. Nós podemos pegar uma pedra bruta e transformá-la. Nós podemos pegar uma pedra bruta em que ninguém enxerga nada, e que alguém chega ali e vê dentro dela uma obra maravilhosa. Começa a bater com o martelo e a talhadeira. E a gente diz, vai destruir, vai quebrar. E quando ele termina, uma obra de arte que não víamos está lá. A vida é essa pedra bruta. A prece é a talhadeira e o formão. Agora, ela não age se não tiver mãos para dilapidar e dar forma àquilo que ali não existia. Porque tudo que nós hoje vemos e pegamos e dizemos, isso é glorioso,
quando foi mostrado, na grande maioria das vezes, quem o criou era chamado de louco. O homem voar era impossível. Falar com outro sem ter um fio que ligasse, mais impossível ainda. Ver o corpo por dentro sem abri-lo, e tudo isso vai nos sendo mostrado. É sair da ignorância. É buscar perceber que o Deus que procuramos está dentro de nós. Procurar entender que o que é que há de comum a todos esses deuses é que eles são apenas um retrato daquilo que o homem consegue conceber como divino. São meramente retratos, porque no centro de tudo isso está o homem. Está o espírito humano, esse ser imortal, sempre a trabalhar, a construir e a fazer transformações maravilhosas. A prece é para despertar este homem dentro de nós. A prece é o elemento que faz com que nós possamos nos perceber co-criador com Deus. Que não existe um Deus quando Ele não se faz dentro de mim. Porque senão Ele não seria Deus, Pai de tudo que criou. Mas a prece, quando nós a fazemos, nós podemos fazer, na maioria das vezes, para pedir. Porque, como eu disse que adentrei a Joana, pedindo, sofrendo, com dor. Podemos fazer para agradecer, podemos fazer para um outro, podemos fazer para um encarnado, para um desencarnado. A fórmula não muda. Muda a pulsão que vem do seu coração quando você se coloca a executá-la. O formato pode ser o que for, por isso, não desacredite nem desfaça do outro que faz a sua oração do jeito que quer. Agora, o convite que a vida nos faz é um convite especial. O grande amigo Chico Xavier disse uma das vezes: se dissessem que fora do espiritismo não há salvação, não seria espírita. Mas o que foi dito é: fora da caridade não há salvação. Caridade, uma palavra que está presente. Porque ela é ação. Caridade é ação. Então, é esse movimento que a vida nos convida. Porque a imagem que está aí de repartir o pão, talvez para mim ela represente um pouco do que eu sinto como Deus. Andando aí para o lado da Estrada do Coco, lá para umas 2 da manhã, ia sair tal hora, não deu, atrasou, lá vem a criatura de carro, com a mulher e os filhos dentro. A mulher brigando porque já saiu tarde, mas ele, não, o típico homem que acha que é o dono de tudo, o dono da verdade, e a mulher com a razão de ser mais precavida, vem pela estrada e aí o carro começa a dar defeito e ele tem que parar. Bate na chave, não funciona. E aí o desespero, naquelas áreas de sombra onde o celular não funciona, a estrada deserta, e a angústia começa. E aí começam a fazer o quê? Vamos orar, a pedir a Deus, a pedir aos espíritos. E aí é bom, porque quando a gente faz isso, a gente começa a fazer o seguinte: vamos orar para tudo, ora para o santo, ora para o orixá, ora para o guia. Que vai demorando e não aparece, vamos orar para todo mundo, que vai que alguém escuta aí, o outro pode estar preocupado, trabalhando com outra coisa, e aí para tudo orou, tudo que vocês imaginarem, até Nossa Senhora do Pé Torto. Aí, lá para as tantas, vem, lá no fundo, um farol, e aí veja, a angústia de que estava chegando alguém, ou a angústia de quem estava chegando. E aí lá vem, certo? De vez em quando um dos faróis lá balançava, olhando de longe, via alguma coisa trepidando.
Quando vai se aproximando, o carro pega e vai encostando. Aí aquela angústia piorando. O carro encosta, era um Chevette, aquele Chevette que a gente tinha. Abre a porta, o negão. Pronto. E quando olham, tinha outro do outro lado. Pronto. E agora? Aí imagine, aquelas orações, multiplique por 10. Aí o cara sai, chega e diz assim: o que é que vocês estão? Qual foi o problema? Deu defeito? Aí ele foi. Aí o cara disse: não, eu posso ajudar. Enquanto ele está aqui pela direita, o outro vinha pela esquerda. E aí, já viu, né? Não tinha rosário, mas mais orações. Era o outro, era um rapazinho mais jovem, olhou para ver quem estava no carro. E aí se colocaram aí a ajudar agora a resolver lá. Ele disse: não, eu sou mecânico. Foi lá dentro, apanhou a maletinha, foi. Futucou daqui, bateu de lá. E aí conseguiu fazer o carro pegar. Aí funcionou. Aí o outro apanhou, foi, né? Agradeci, mas apanhou a carteira lá. Tirou o dinheiro. E aí foi para dar para o homem, né? Chegou para ele e fez assim: olha, isso aqui é para o senhor, graças a Deus. Ele disse: isso não. Aí ele olhou e disse assim: é pouco. Ele tinha apanhado umas 100 pila na carteira. Aí apanhou mais caridoso, né? Era espírita, então apanhou mais 2 notas de 100, 300. Aí ele fez: não, meu amigo, eu queria que o senhor ficasse com isso, graças a Deus o senhor apareceu aqui. E ele disse mais uma vez: isso não. E ele fez: puxa. Ele começou a tremer de novo: vai levar meu carro e tudo. Só estava consertando, vai pegar o carro e ó. Aí ele disse: mas meu amigo, eu não entendi, porque não tinha mais na carteira, só tinha 300 pila mesmo. Aí ele disse: graças a Deus, não. Graças a mim, porque eu sou ateu. Agora pega o dinheiro que ia me dar e transforme em algo que possa ajudar alguém, como eu lhe ajudei, porque o Deus que você acredita não é o Deus que eu acredito, porque o Deus que eu acredito se faz em mim. Aprenda a fazer em você o Deus que você quer encontrar no outro. Devolve o dinheiro, vai, pega o carrinho, ele sai e o outro sai atrás. Porque esse é o sentido do que eu estou aqui querendo trazer. O que adianta agradecer a Deus, orar por Ele, se você não pode se fazer Deus, quando a sua posição é de Deus para ajudar o outro? E alguém vai dizer: mas Fernando, eu não vivo sempre pela estrada do coco, parando, não sou mecânico, não vou ajudar a consertar carro. A prece, antes de mais nada, ela faz com que a gente busque iluminação. Então faz uma coisa: toda vez que de manhã cedo entrar no banheiro, que abrir aquilo ali, que você se deparar com um espírito, que é você, só que na carne, você olhe bem fundo nos olhos dele e faça aquela oração que o Pai nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pega só esse fragmentozinho e leva para casa com você, para o trabalho, para onde você for. Perdoai as minhas ofensas à medida que eu perdoo quem me tem ofendido. Faz pelo menos isso. Porque não precisa ser mecânico. Aonde você está trabalhando, seja honesto. Não lhe chamem para consertar uma geladeira que o problema era o fio que estava solto e você cobra por um motor. Não lhe chame para colocar e apresentar uma documentação e aí você coloca ela na gaveta em qualquer lugar. Você vai de mau humor, você vai de mau gosto. Não. Mas Fernando, isso não tem nada a ver com Deus. Quem não faz, graças a Deus, quando procura algo no outro e encontra com responsabilidade. Eu não estou nem falando com amorosidade, com responsabilidade. E se é isso, você puder colocar um toque de amor, pronto, isso será esplendoroso. E para lembrar
o poder de tudo isso. Nós, que falamos da imortalidade da alma, por vezes os que nos procuram, veem no mediúnico o fenômeno fantástico, e a eles que procuram o poder, que queria enxergar ninguém quer ver, porque todo mundo diz que não quer ver espírito, mas queria ser médium, dar comunicação, médium de cura, de tocar e curar. E aí nós temos um filme fantástico, que é aquele daquele escuro grandão, que ele... À espera de um milagre. Médium fantástico. Fantástico. É condenado porque acha que ele tinha estrupado e matado 2 crianças que ele, na realidade, encontrou ensanguentada e colocou entre os braços, tentando, com o poder dele, dar-lhe a vida. E vai à morte. Mas veja uma coisa fantástica. Ele é um médium fantástico e fabuloso, mas ele quer morrer. Ele disse que não aguentava mais essa vida, esse mundo. Com aquele dom, quantos de vocês, de nós aqui, já não disse isso? Que não aguenta mais. Às vezes não é nem o mundo, a família que está vivendo. Porque acha que é a luz e os outros as trevas. O ambiente de trabalho, porque acha que é a luz, os outros as trevas. Os vizinhos. E veja só, ele não suportava. Mas tem um outro filme chamado A Corrente do Bem. Não tinha poder mediúnico nenhum. Era um menino e também morre no final. Mas morrer é uma dinâmica interessante. Se vocês forem primeiro, provavelmente vão para me receberem lá, certo? Depois que chegar. Mas veja que é fantástico, sem nenhum poder. Ele faz um movimento enorme. Porque num dever de casa que o professor dá, olha o que é que ele imagina. Fazer algo a alguém, não é algo qualquer não, dar um pãozinho ou dar sopa não. Algo significativo. E não pedir daquela pessoa nada em troca, para si. Ao agradecimento feito, ele pedir que ela faça o mesmo a mais 3 pessoas, sem pedir retribuição. Essa era a dinâmica dele. Morre também no final. Agora vejam qual é a diferença dos dois. À espera de um milagre, morre sozinho. Vários ainda o olhando como um criminoso, sendo vítima ainda de uma tortura enorme, que fez com que ele sofresse naquele momento do morrer. Esse é o problema de quem fica à espera de um milagre. Cultivar o sofrer. Já o outro morre, porque é esfaqueado. Mas no dia que ele parte, o volume de pessoas na cidade era enorme. Um repórter vai tentando entender quando tinha começado aquilo. E aí então, é quando encontra e ele tinha morrido. E quantas pessoas estavam lá junto dele. Quando você, em vez de ficar esperando milagres que venham do céu, em vez de ficar pedindo coisas que venham do além, você pega o que está nas suas mãos e busca fazer. Aí você transforma a prece em um fato, porque Deus se faz presente em você. Por isso o amigo Francisco Cândido Xavier dizia: trabalho, trabalho, trabalho. Está na dor? Procure trabalho. Ajude alguém que precisa, porque quando você se torna Deus para alguém, o Deus começa a resplandecer dentro de você. Mas a nossa sociedade, que é voltada para um outro modelo, a gente às vezes faz da prece o seguinte: entra aqui, ora, pede, entra na igreja católica, na protestante, mas não se compromete, não se implica, porque simplesmente desenvolvemos
Isso. O olhar da indiferença, que nada enxerga. A prece, que nos conecta conscientemente ao sagrado, ela é o elemento que tira as nossas vendas. Essa prece que lhe ajudou a passar no vestibular, o Deus que lhe ajudou a você passar no vestibular e aos outros perder, o Deus que ajudou você a ganhar aquele sorteio que todos os outros perdessem, está dentro dessa cegueira que está aí. O Deus que quando você dá um prato de sopa, Ele lhe dá um brinde. E quando você briga e discute com o outro, briga, quase vai às vias de fato, Ele lhe dá uma punição e um castigo. É esse que está aí. Porque simplesmente a gente entra, ora, e é uma oração desse pedinte que fica ali no chão, estendendo as mãos, sem conseguir entender que não haverá mãos a lhe levantar, enquanto você não aprender a se levantar e orar. Orar com uma ação, orar com uma atitude. Porque é essa indiferença que faz com que a gente faça de conta que isso não é a nossa realidade. Para mim, não tem como haver prece se a minha prece me faz ainda me manter indiferente aos que vivem ao meu redor. Esta prece, ela é vazia, ela é seca. Ela ajuda, como eu falei, que o médico com o seu sotaque, que não tem um nível de formação, de estruturação, não tem equipamentos, que está lá no Cobrobro, que veio de Cuba, vai ajudar. Mas lhe aliviou. Do mesmo jeito que aquele outro lá, que não sabia o que era a saúde, e agora que conseguiu pelo menos ter o básico, levante e lute pelo resto. Levante. Porque não é desprezando a sua forma de orar e de encontrar o sagrado dentro de você que você vai ir adiante. Reconheça. Ela é assim porque é o nível que você tem de lidar com ele. Nível não como maior e menor, nível como status em que você interiormente está. Por isso que o Cristo diz: conhece-te a ti mesmo. Agora, reconheceu, recebeu o que tanto pediu, porque Deus é misericordioso. Levanta e faz uma proposta para si mesmo. Porque enquanto nós nos mantivermos fazendo da nossa vida esse olhar de indiferença, não vamos a lugar nenhum. Prece é luz. A prece, ela faz com que o amor brote do nosso coração. E aí a gente está vendo alguém de rua. Talvez se a gente olhar um pouquinho mais, por isso eu gosto das imagens, a gente veja o filho deitado ali atrás. Veja o pai ou a mãe deitado ali atrás. A gente veja o amigo distante deitado ali atrás. O nosso parceiro deitado ali atrás. Porque a gente já está aprendendo a viver dessa forma. Deixa lá que o outro se vira. Agora, na hora que alguém bate no vidro e com uma arma tira a vida do seu filho querido, aí a revolta, aí você vira um monstro, você vira o dragão, você vira aquele que quer destruir tudo. Porque era fácil fechar os olhos e dizer que não existia, mas existe. E para lembrar dessa indiferença, algo que transformou um pouco o nosso país, mas eu achei fantástico. Tive dificuldade de me debater, como me debato ainda até hoje. A PEC da empregada doméstica. Para mim foi um presente a essas negras que tiravam seu peito para dar para o outro. Porque quantos de nós brigou e queria as 8 ou 6 horas de trabalho, mas fazia de quem estava em casa conosco, literalmente, um escravo. Mas Fernanda, ela não estava dando mama, não estava dando leite, porque não era você. Se fosse você, você dizia que era seu suor e o leite de sua vida, que você estava derramando pelo outro, porque só tinha aquele jeito para fazer. A indiferença para sair dela incomoda. A prece, ela tem que nos acolher do que a gente precisa, mas a gente depois tem que se incomodar. Porque senão a gente vai continuar desse mesmo jeito. E uma perspectiva fantástica, porque falar em conexão com Deus, onde é só um Deus para ajudar a mim. Segundo a ONU, o número de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, nos 49 países mais pobres do mundo, principalmente em África,
mais do que duplicou nos últimos 30 anos, chegando a 307 milhões, o que equivale a 65% da população. As estimativas dizem-nos que este número pode chegar a 420 milhões em 2015. Tem um amigo que diz assim, contra números não há muito argumentos, mas eu queria que nós entendêssemos que a indiferença vive em todo lugar, na forma de ausência. E é fácil, porque não nos exigem olhos, boca, coração, cérebro. E aí a gente deixa tudo como está. Então, quando for fazer sua oração, ore também pelos que necessitam, pelos que precisam, que estão pelas ruas, pelos que não estão pelas ruas, estão dentro de casa, mas o desespero e a angústia dentro de si é enorme. Para que você comece a cultivar dentro de si o Deus, essa fagulha divina, que é o que faz parte de todos nós. Para que a gente então possa perceber que o nosso choro, a dor que nos traz, na maioria das vezes, que a prece pode ser também agradecimento, ela precisa perder a cor do individual. Para ela ganhar uma tonalidade sem cor, é quando eu reconheço que a minha dor é igual à dor do outro. Como a minha dor sempre é a maior dor, a do outro também será a maior dor. E aí eu vou respeitá-lo na sua diferença. Respeitá-lo na sua forma singular de ver a vida. Respeitá-lo na sua forma de lidar com as suas dificuldades. E aí então, esse convite é para que a gente entenda que a dor não é um elemento transformador. A dor é um convite. Talvez eu esteja, de alguma forma, incomodando, alfinetando, mas nesse sentido, é um convite. É um convite para que nós possamos entender que as turbulências da vida faz parte. Como é que a gente vai crescer sem saber enfrentar o que a vida tem? Adianta criar o filho dentro do condomínio sem mostrar o que existe fora. Criar dentro da escola de alto nível sem mostrar o que existe fora. Ninguém vai viver assim. Então é preciso aprender a enxergar a turbulência do mundo, ver o nosso papel dentro dessa turbulência, se perguntar como transformar. Aí sim, o nosso dia a dia passa a ser a nossa prece. A prece buscando o Deus dentro de nós que vai se fazendo. E quando a gente vai falar de prece, nós possamos olhar que as escrituras sagradas, não estou falando só da Bíblia, aquela que você usa para esse encontro com o sagrado, elas são sagradas se elas aprenderem a fazer com que você perceba que existem várias possibilidades. Se o teu livro sagrado é aquele que parte da ideia de que a sua dor é porque você é um pecador, se o teu livro sagrado diz que há em ti um demônio que tem que ser extirpado, não dá. Porque simplesmente isso somos nós, elementos positivos e negativos. O Deus que há dentro de nós não surge decepando metade daquele ser. Esse ser não é mau, ele é ignorante, que no passado comia uns aos outros, hoje é capaz de estar todo mundo sentadinho aqui, ouvindo alguém falar. Não foi destruído, está se educando. Então, saia daquela visão e aprenda a educar, porque o convite que o Cristo nos faz é de nos reconciliarmos. Mas antes, descrito lá no Velho Testamento, antes de me trazer a tua oferenda, a prece, uma oferenda para Deus, reconcilia-te com teu inimigo. Mas aonde? Durante o caminho. É durante o caminho que nós temos que nos reconciliar com os nossos inimigos. Que essa pudesse ser a nossa prece, para então nós entendemos que nos reconciliando com o inimigo, vamos diminuir grande parte do sofrimento que nos leva a ficar como pedintes, à espera de um sagrado fora de nós, para transformar o nosso viver. Aí a gente consiga então entender
que nós somos espíritos imortais, fagulhas divinas, e que temos tudo isso dentro de nós, e que aí então a gente aprenda que tem que educar, e não que castrar o que existe em nós, que ainda de forma ruge e embrutecida está a agredir o outro e a nós mesmos. E aí nós possamos entender que é esse mecanismo que desperta o que há de sagrado dentro de nós. Porque Joana, Chico, o próprio Jesus não é maior do que você. O maior espírito que pisou, você. Basta que reconheça e faça da sua vida o que o mestre mostrou que é capaz de fazer. Não precisa ser Jesus. Em casa, olhe para aquele que convive com o outro com o olhar da compaixão. E aí então você vai poder perceber exatamente isso. Quem lhe destrói, quem lhe faz passar pelo sofrimento, não é nada a não ser você. E se é você que constrói, porque é você que se imputa esse sofrimento, porque ainda na ignorância acha que é sofrendo que se paga o que passou. Não precisamos de alguém que sofra, precisamos de alguém que agora levante e faça diferente. Se matou no passado, dê a vida agora. Se destruiu lá atrás, construa agora. Faça o horizonte daqui para diante. E que a sua prece seja esse encontro de se transformar em tudo isso, porque quem destrói pode também construir. É esta a ideia da prece. Não é a ideia do pedinte eterno. É a ideia ao contrário. É a ideia que nos traz a imagem que esse espírito imortal que nós somos, todos nós, tem Deus dentro de si. Não precisa de uma religação. Mas, Fernando, eu não preciso orar? Precisa, sim. Faça como você já faz. Só perceba uma coisa, que se implique em alguma coisa. Não fique esperando que venha, caia do céu. E aí, não, mas eu melhorei, aquela doença passou. Pronto, e agora? Quando estiver trabalhando, atenda o outro com responsabilidade. Se você atender com amor, vai fazer como a corrente do bem fez, multiplicar. Quando ele lhe agradecer, diga, não agradeça a mim, faça a outro, assim como eu lhe fiz. Mude a moeda. E aí então você vai conseguir talvez perceber que essa luz maravilhosa que a gente descreve, que na realidade é a integração de tudo que somos, porque às vezes é aquela agressividade que tanto tememos que nós necessitamos para deixar de ser pedinte no chão de mão para cima, usar essa agressividade para levantar e dizer, eu quero ajuda, mas eu também vou ajudar. E aí então, tudo aquilo que a gente está falando, que são as escrituras, passa a ter sentido, porque ela não lhe pune, ela não lhe culpa, ela lhe traz a noção de responsabilidade e diz, ore como você sempre orou, mas deixe despertar em seu coração que você é também essa fonte de luz e de amor.